Quero ser descanso pros cansados, dar a notícia de um fardo leve. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler apenas os primeiros versículos. E eu queria que você me desse aí mais 20 minutinhos da sua atenção. Que culto é este o vosso? O Espírito Santo nos pergunta hoje. A gente estava tão feliz que estava voltando a cultuar, né? Mas o que adianta continuar fazendo aquilo que não agrada o Senhor? A gente precisa rever os nossos conceitos, a gente precisa rever os nossos cultos. O Espírito Santo clama dentro de nós para que a gente possa ajustar as coisas. Então, 2 Timóteo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: sabe, porém, isto. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo, o pastor Timóteo, a quem Paulo chama de filho na fé. Paulo está orientando já Timóteo com a segunda carta, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha as características dos crentes. Observe bem a característica das ovelhas do pastor Timóteo, que Paulo já estava avisando a ele. Amantes, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Peraí, apóstolo Paulo, você está dizendo que não é para evangelizar? Você está dizendo que a gente não deve orar? Você está dizendo que a gente não deve impor a mão? Você está dizendo que a gente não deve trazer para comer um cachorro quente, uma pipoca depois do culto? Você está dizendo que a gente não deve andar junto com esse povo? De repente Deus faz a obra. De repente o Espírito Santo opera. Talvez, quem sabe, o Senhor vai salvar essa pessoa. Rapaz, eu fico com o apóstolo Paulo. Não sei você, mas eu tenho coragem de discordar desse homem, não. Afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. É dessa turma, é dessa panelinha, aqueles que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, vários desejos desenfreados, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É aquele cara que você vai tentar dar um conselho e ele fala: não, eu sei, o erro é meu, eu sei que eu estou errado. Ele está sempre aprendendo, ele está sempre concordando com você, mas nunca muda de vida. É esse cara aqui, ó. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Paulo não disse que eles resistem a você, dizem resistem à verdade. Eles não resistiam a Timóteo, não resistiam aos pastores, eles não resistiam às profecias, eles resistiam à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, reprováveis quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo estava dizendo: Timóteo, você é diferente. Você tem seguido a minha doutrina. Rapaz, talvez se o seu pastor dissesse isso no púlpito da sua igreja,
talvez você não aceitaria, né? Pensa bem. Vamos imaginar a cena. Eu, pastor Agno, estou aqui na rádio, todo dia de 9 às 10. E eu começo a dizer, rapaz, siga a minha doutrina, siga meu exemplo. Você tem que olhar para mim. Você tem que imitar o meu modo de viver. As minhas intenções, o meu coração, você tem que copiar. Você tem que imitar a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, minha paciência. Já pensou, você aceitaria ouvir isso de um pastor? Se você não aceita, talvez você esteja naquela lista lá de cima. Já parou para pensar? Porque Paulo está dizendo que Timóteo era diferente daquela lista lá de cima, porque Timóteo seguia a doutrina de Paulo, imitava o modo de viver, imitava a intenção, o amor, a paciência, a fé. Inclusive, Paulo está dizendo, você sabe, você segue as minhas perseguições, ou seja, você sofre também as mesmas perseguições que eu, as mesmas aflições que me aconteceram, você também é seguidor delas. Mas a gente só quer seguir o pastor se ele tiver um carro do ano. A gente só quer seguir o pastor se ele tiver uma aparência de santidade, de piedade. A gente só quer seguir o pastor se ele tiver um cabelo bom, um terno bom. A pastora, se for simplesinha, não serve. Ela tem que estar com o cabelo da moda, ela tem que estar com os ouro, ela tem que estar com os brincos, ela tem que estar no salto, no skins, ela tem que ter aquele escarpão diferenciado, a capa da Bíblia brilhosa, tem que ser a Bíblia da mulher, não pode ser qualquer Bíblia, porque senão não serve para ser pastora. Está vendo aí como o nosso culto não está sendo a Deus? Eu vou parar por aqui, porque eu tenho uma triste realidade para comentar com vocês. E eu falei que eu ia ler até os 5 e acabei passando um pouquinho aqui. Vou ler o 12. Vamos seguir. O Espírito Santo mandou seguir, vamos seguir. Minha lista fica para depois. Perseguições e aflições, eu li o 11, né? Em Listra, e o Senhor de todas me livrou. Interessante que Paulo está dizendo que o Senhor livrou, mas ele passou. Sabe qual é a diferença de Paulo e Timóteo para a nossa geração? A gente quer ser livre da prova, enquanto aqueles homens foram livres na prova. Nós pregamos, inclusive até arriscamos fazer o jejum de Daniel. 21 dias, 3 semanas de jejum. Mas quando a gente vai para a cova, a gente bota na conta de Satanás, dizendo que é retaliação. A gente põe na conta do capeta, dizendo que é perseguição. E não aceita ir para a cova. A gente quer orar para não cair na cova. E Deus está querendo dizer, não, eu vou te livrar, mas primeiro tu vai na cova. Sabe qual é a nossa diferença em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego? É que a gente não quer ir para a fornalha. A gente aceita se prostrar. Quando o negócio aperta, a gente se prostra. A gente critica Judas que vendeu Jesus por 30 moedas. E a gente tem vendido ele por 30 curtidas. Quantas irmãs a gente vê aí com foto de beicinho, com foto sensual, para ganhar as curtidas, e no rodapé da foto assim, um versículo. Vocês acham que a gente não vê essas coisas, né? Nós está vendo aí tudo. Uma geração fragilizada que você não pode mandar tampar os peitos, tirar o decote, encobridar a saia que se ofende. Uma geração fragilizada de homens meninos querendo casar com suas mães, procurando na namorada uma segunda mãe. O cara não sabe lavar uma cueca no banho. Nós está falando de crente, viu? Estou falando de ímpio não. Estou falando de crente. Crente relaxado que não estuda. Crente relaxado que não faz uma faculdade. Crente de obra inacabada. Obreiro de obra inacabada. Acabar vai querer oração porque está desempregado. Vai querer fazer campanha para Deus abrir porta. E o ímpio fundar a cara nos livros. O ímpio fundar a cara nas faculdades. Fazendo concurso público. E nós achando que Deus tem que fazer mais alguma coisa. Gente. Deixa eu ler o 13.
Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Lembra que eu falei ontem que Jesus expulsou os vendilhões do templo, mas a Bíblia é clara em dizer que ele expulsou os que vendiam, mas também os que compravam. Sabe por que tem pastor que cobra 5 mil para pregar? Porque tem igreja que dá dízimo para receber em troca, barganha. Porque tem igreja que compra semente de R$1.000. Porque tem crente que compra rosa ungida, fronha ungida, martelo ungido. É por isso que tem cantor que prega 10 mil para cantar. Porque tem igreja que paga para ouvir. Em vez de ir para o quarto, adorar no secreto e ter uma experiência com Deus, fica terceirizando a vida espiritual. Eu vou continuar lendo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Lembra que a gente falou de João 15? Permanecer é o segredo. A poda está vindo aí, hein? Eu falei semana passada da poda. O segredo é permanecer. Porque quem dá fruto é podado, mas quem não dá é arrancado. E Paulo vai dizer, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ó, talvez Paulo fosse confundido agora com soberbo, com arrogante. Não, Paulo não era humilde, né? Talvez você pense isso de mim, mas você não pensaria de Paulo, porque Paulo é Paulo. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Cara, se mantém firme naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. E sabe por que tem pastor dizendo para você, não olha para o homem, porque o homem é falho. Não olha para o homem, senão você cai. Porque ele não quer ser um homem para ser olhado. Ele não quer se comprometer em ser o alvo, em ser o modelo, como Paulo se comprometia. Ensinar, o demônio espalhou isso no meio da nossa igreja. Não olha para o homem, porque o homem cai. Para que os homens de referência pudessem ser vergonha para o evangelho, sem serem punidos, sem serem comprometidos com a verdade. E fica um monte de gente numa bagunça, numa Babel evangélica, numa Babilônia disfarçada de evangélico, vivendo ao seu bel prazer, fazendo o que quer com o nome de Deus. Uma hora o boleto chega, uma hora essa conta vai ter que ser paga por alguém. E a igreja do Senhor precisa se posicionar. Porque tem muito ídolo aí, tem muito pastor aí, que se cair hoje, leva 10, 20, 30 com ele. Porque o pastor já virou o ídolo de muito crente. O pastor já se tornou o ídolo de muito crente. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus vê que você está idolatrando, o Senhor vai derrubar seu ídolo para ter seu coração de volta. E vigia para você não cair com ele. Que culto é este o vosso? E o 15 vai dizer, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amados, antes mesmo de nós termos um avivamento, nós carecemos de um abibliamento. Anota essa no seu espírito. Antes de termos um avivamento, porque tem falsos avivamentos surgindo por aí. Existem falsos movimentos que Deus não está neles, mas eles estão surgindo e tomando proporções gradativas, usando o nome de Deus, e Deus não está assinando embaixo. Estão dizendo que é um avivamento, mas é falso avivamento. Porque antes de um avivamento, nós vamos precisar ter um abibliamento. Nós vamos precisar ter a palavra incutida na nossa mente, como Deuteronômio ensina. Colocar nas paredes, nos umbrais, no espelho do banheiro. Amarrar no braço. Precisamos voltar para a palavra, voltar para a origem, voltar para o fundamento. O Senhor está levantando nesses últimos dias ministérios apostólicos e proféticos que vão trabalhar juntos na construção de um edifício. Ah, Jesus, desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Timóteo já não era menino,
porque ele cresceu na sabedoria das Sagradas Escrituras. E tem muito velho aí, muita gente idosa, muita gente adulta que ainda é menino nas Escrituras. O cara fala um ditado popular e bota o nome de Bíblia, transforma ele num versículo e tem um monte de gente, ó, comendo aquilo como se fosse Bíblia. Tem um monte de crente comendo as alfarrobas dos porcos como o filho pródigo, só porque as alfarrobas estão sendo servidas nos púlpitos. Acorda, igreja, abre o olho. Que culto é este o vosso? Você não sabe se o que o pastor está pregando é verdade ou não, porque você não tem a coragem de abrir a Bíblia e conferir. Porque você não tem lido a palavra. Você não tem se aprofundado na palavra. Então, quando sai qualquer coisa do púlpito, você acredita. Você acha que é isso mesmo. E eu estou falando de púlpito aqui, mas eu não estou falando só de pregador, não. Tem muita canção aí que a gente não devia estar cantando. Tem muita música chamada música evangélica, música gospel, que não passa do teto. Cultos e mais cultos sendo realizados com músicas ditas pentecostais, ditas congregacionais, ditas de adoração, que não carregam a essência do céu, que não carregam o dom do Espírito, que não carregam o mínimo de base bíblica. É tudo eu. Tem certeza que você tem cultuado a Deus, meu amado? Olha as músicas, olha as pregações e confronte-as com a palavra de Deus. Crente é muito bom de criticar. E nós crescemos aprendendo a criticar o católico, porque se curva diante de imagens, porque se dobram diante de ídolos de gesso. Mas e nós? Não estamos nos dobrando diante de ídolos de carne e osso? Você traz um cantor famoso, você lota a igreja. Você traz um pregador famoso, você lota um culto. Não estão, pelo menos o ídolo deles é calado, não fala. Mas o nosso tem tomado o lugar de Deus. Porque falam. Porque operam milagres fajutos. Ah, um dia essa conta vai chegar. Mas sabe por que tem gente nos nossos púlpitos fazendo essas besteiras, essas asneiras? Porque tem gente na plateia, tem gente na cadeira, louco, nécio, imaturo, aceitando tudo que vem de lá para cá. Talvez o falso mestre, o falso profeta, seja a justiça de Deus para o falso crente. A ovelha tem um pastor que merece. E o pastor tem um rebanho que merece. Porque Deus é justo. E ainda me restam aqui 4 minutos. E eu quero citar aqui 4 exemplos para te fazer refletir. Essa semana foi tudo para desconstruir da nossa mente, do nosso coração, aquilo que não é culto. Mas eu creio que semana que vem o Espírito Santo vai derramar uma graça e uma unção sobre nós, para nós trazermos aqui o que é culto. Porque a nossa geração está passando, está chegando outra e não tem referência de culto agradável a Deus. Culto racional. Culto com decência e ordem. Culto com graça. Culto com embriagação do Espírito. Não. Nós temos muita festa. Nós temos hipergraça. Nós temos heresias. E aqui eu vou citar 3, 4 louvores. Músicas do mercado financeiro gospel. Para você entender se você está prestando culto com música desse nível. Você não está prestando culto a Deus coisa nenhuma. Você está fazendo culto para você. Quer ver um exemplo? Eu estou pagando o preço para ir morar no céu. Ô glória! Essa é da turma pentecostal. Nada contra. Eu sou pentecostal. Eu creio no Pentecoste, nos dons do Espírito, no ministério do Espírito Santo.
Mas essa aqui, você já ouviu essa música? Eu estou pagando o preço para ir morar no céu. Quer dizer que o que Jesus fez na cruz acabou, não serve mais. Quem paga o preço agora é você? Se você acha que você está adorando a Deus com essa música, você está enganado, você está enganada. Você não está pagando preço coisa nenhuma, minha irmã. Você não está pagando preço nenhum, varão. Se você acha que você está pagando preço para ir para o céu, você vai para o céu da boca da onça, porque para o céu, para a eternidade, não vai não. Quer ver outra? Eu quero de volta o que é meu. Já ouviu, já adorou com essa canção? Você já deve até ter chorado. Eu também já cantei, já adorei muito com essa canção. Restitui. Eu botei aqui na rádio essa semana. Eu quero de volta o que é meu. É meu. Eu não quero perder. Eu não aceito perder. Eu quero que é meu. Você acha que você está adorando a Deus com um louvor desse? Minha vitória tem sabor de mel, eu já falei, essa parte pula. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Por quê? Quer dizer que eu tenho que te ajudar para ter recompensa? Melhor não é dar do que receber? Agora que você está na vitória, dê. Mas não dê para esfregar na cara, não. Tá vendo como o nosso evangelho não tem nada de bíblico? E para terminar, uma última canção aqui. Uma nova história Deus tem para mim. Primeiro, a palavra fala que os seus dias já estão escritos. Lá em Salmos. Antes que nenhum deles existisse, já existe uma história para você, meu amigo. Deus não tem uma nova história, não, é a mesma. Você quer ver outra aqui que pega cada mundo? Que está pintando a minha história? Tá nada. A Bíblia fala que já está tudo pronto, já está tudo feito. Ele faz o fim antes do começo. Toda a sua história já estava pintada. Se era uma obra de arte, ela já está pintada. Deus não está rascunhando e corrigindo o curso da sua vida, não. Larga de bagunça. Vai ler Bíblia antes de querer adorar. Porque nós estamos perdidos nesse evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro das atenções. Deus não tem uma nova história, Ele tem a história dele. Você quer ou não quer? Cai para dentro ou então cai fora. Simples. E outra coisa. Uma nova história Deus tem para mim? Não, Ele tem para a igreja. Se você faz parte da igreja, amém. Ele tem uma história traçada para a igreja. Ele tem um propósito. Está lá, está escrito já. De Gênesis a Apocalipse. Você sabe qual é a história. É um noivo que vem casar com uma noiva. E as bodas do cordeiro vai ser a festa de núpcias. A história está definida. Para a igreja. Se você não se tornar igreja, se você não negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo, acabou, não tem novidade para você. Deus não trabalha com você. Deus trabalha no corpo, Deus trabalha no todo, na sua igreja composta. Esse negócio de individualismo não faz parte do reino. O reino é coletivo. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou com o pensamento dele, Ele criou com a palavra. E a palavra já era o verbo vivo, já era o Cristo revelado. Enquanto isso, em meio ao caos, era o Espírito que pairava sobre a face das águas. Já estava acontecendo uma reunião entre três. A Trindade já se revelava desde o princípio. E quando Ele foi fazer eu e fazer você, Ele falou, façamos, no plural. O reino de Deus é coletivo. Então para com esse negócio de cantar eu, meu, para mim, tudo meu. Diante disso, a gente começa a perceber. Se você perdeu alguma live daqui para trás, corre lá, vai assistir. Você vai entender que nós não estamos cultuando a Deus já faz um tempo. Por isso que Ele parou nossos cultos. E agora a gente está voltando e a gente precisa voltar a fazer a vontade dEle. Fica com a paz de Jesus. Fica na graça.